tarde, meu nome é Cláudio, eu sou professor de História no Colégio Militar do Recife e nós vamos, nessa aula, resolver algumas questões que caíram em vestibulares recentes e que tratam da Revolução Industrial. Como o nosso tema é a Revolução Industrial, eu escolhi como tela de fundo do laptop esse quadro da nossa querida Tarsila do Amaral. Tarsila é conhecida muito por duas obras que se popularizaram muito na cultura nacional, que foram o Abaporu e Operários. São dois quadros muito famosos, trabalhados desde a infância com crianças, tudinho. Mas Tarsila tem uma produção imensa, muito grande, e quadros belíssimos e que tratam de temas extremamente poderosos para a nossa formação nacional e que às vezes a gente desconhece. O Gasô é um desses quadros. Pintado em 1924, ele reflete um ambiente de transformações urbanas e industriais que o Brasil estava vivendo mais intensamente na década de 20. Então aqui você pode ver a imagem de uma fábrica ao fundo, torres, grandes construções, o automóvel, grande símbolo da modernidade e da segunda revolução industrial, a iluminação, a luz elétrica, e escrito numa letra mais estilizada e, ao mesmo tempo, com linhas mais retas, geométricas, Gasô, fazendo referência óbvia ao combustível, a gasolina. Mas não é gasolina a questão material, o objeto material. É todo o simbolismo de transformações e de mudanças que o país estava vivendo naquele momento. E que era, em parte, a chegada da indústria, a expansão da indústria, a urbanização, a industrialização, que nós começávamos a viver mais intensamente. Bem, visto isso, vamos passar para nossa, vamos começar a nossa discussão das questões nessa aula. Revolução Industrial. A primeira questão selecionada vem da prova da Unicamp, uma prova que já faz algum tempo, mas cuja inteligência e sofisticação faz com que nossos estudantes, exige dos nossos estudantes uma permanente dedicação. Na prova discursiva de 2010, havia cobrou do aluno um balanço sobre a situação da Revolução Industrial, sintetizado nesse texto aqui. Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Veja só, aqui tem algumas questões já importantes aqui. Vê. O velho representava a sabedoria, não apenas por causa da longa experiência que ele tinha, essa experiência revertida em memória, elas indicavam como eram as coisas, como elas eram feitas, mas não apenas isso, não apenas como eram e como eram feitas, mas como deveriam continuar a ser feitas. Então, até o século XVIII, havia uma relação, segundo o texto, de acordo com o texto, que é um texto de Hobsbawm, do historiador Eric Hobsbawm, havia uma relação das pessoas com o passado
em termos de o passado como experiência, que deve ser valorizado. Atualmente, Hobsbawm falou atualmente, mesmo quando ele escreve o livro, na sociedade, ele pensa na sociedade contemporânea como um todo. Atualmente, pós-revolução industrial, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da revolução industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes. Olha só, a palavra-chave aqui é a novidade que cada geração traz. Isso é mais importante do que o que havia antes, ou seja, a novidade mais importante do que o que havia antes. Então vamos lá. Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado. Mais ou menos ao ler, nós já discutimos um pouco isso. Você deve perceber como é que essa nossa geração da internet, da notícia 24 horas, da conexão 24 horas, você acorda, você já pega o celular para ver se tem um recado novo, se tem uma notícia nova no Twitter, se tem uma notícia nova no Instagram, e olha como nós estamos aceleradamente ficando, mudando as coisas. Há muito pouco tempo atrás, a gente não estava falando de Instagram, a gente estava falando de Facebook. E qualquer um que tenha relação com os mais jovens, os adolescentes, sabe, quando você fala em Facebook, o pessoal já diz assim, então você está ficando velho, porque a turma está usando hoje é Instagram. E o menino que está usando hoje o Instagram, ele não percebe que daqui a 6 meses ele pode já estar noutra plataforma, noutro tipo de programa, noutro tipo de rede social, e por sua vez o Instagram já vai virando coisa do passado. Então, a regra, a partir do capitalismo, é sempre a substituição rápida de uma coisa por outra. Havia uma frase de um pensador, uma frase famosa de um pensador, que diz assim, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, a partir essa fixação, essa rapidez pelo novo, essa rapidez pela invenção, pela novidade, ela suplanta, ela supera muito fortemente a relação que a sociedade, que as pessoas tinham com o passado antes da Revolução Industrial. Essa relação com o passado antes da Revolução Industrial, ela ia no sentido de valorizar a experiência dos antigos como fonte de aprendizagem. E como a questão disse para a gente, não só como fonte de aprendizagem, quer dizer, como as coisas eram feitas, mas eu aprendo para repeti-las da mesma forma. Veja, antes da Revolução, eu aprendo para repeti-las da mesma forma. Depois da Revolução Industrial, essa relação muda completamente. A gente está sempre buscando o novo. Então, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado? Então, consolidando uma resposta aqui para nós, temos o textozinho mais arrumadinho. Vou puxar a imagem aqui para facilitar a leitura para a gente. De acordo com o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era tomado como um modelo de instrução, educação, um repositório de experiências. O passado era um repositório de experiências para o presente, resultando daí a valorização dos idosos, portadores desse saber. Aqui uma dica, uma referência para você. Lembre-se que Senado, o velho Senado lá no Império Romano, e até hoje isso é uma característica do Senado, ele vem de senex, idoso. Por exemplo, em todos os países que adotam o sistema bicameral, para ser eleito para o Senado, é necessário que a pessoa tenha mais idade do que para deputado. Hoje, no Brasil, a regra para deputado é que você tendo 18 anos e estando em dia ok com a sua situação eleitoral, você pode se candidatar a deputado, 18 anos. Para o Senado, exige-se 35.
tem uma proposta de uma reforma constitucional para baixar a idade para 29 anos, 30 anos, alguma coisa desse jeito. Eu não sei exatamente em que pé ficou essa proposta de emenda constitucional. Mas tomemos como referência a idade de 35, que é adotada na maioria dos países que usam o sistema bicameral e que tem o Senado como a casa dos sêniores, a casa dos mais experientes, para contribuir com o debate da vida social, da vida política do país. Então, a partir da Revolução Industrial, a experiência, aí aqui é a grande mudança, a experiência perdeu relevância, essa experiência dos mais antigos, para o fluxo das novidades, das invenções, da espera da próxima notícia. Ok? Então, letra A, resolvido, pensamos e levantamos algumas questões importantes aqui. E de que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de produção? Então, qual é o modo, quais foram as grandes alterações produzidas, trazidas pela Revolução Industrial? E aqui também a gente sistematizou a resposta para facilitar o nosso raciocínio. A Revolução Industrial mecanizou a produção, ela transformou aquilo que era feito de modo artesanal num processo mecânico, depois um processo mecânico que movido por diversas fontes de energia, à medida que avançam as fases, diferentes fontes de energia, à medida que avançam as fases da Revolução Industrial. Então, mecanizou a produção, reorganizou a administração do lugar do trabalho, aquela produção que era doméstica, que era familiar, o mestre, o aprendiz, as relações próximas, ela agora é uma gestão do trabalho dentro de um galpão, dentro de uma fábrica. Isso exige novas formas de administrar as pessoas, de se relacionar. Juntou todos os trabalhadores em um único lugar de produção, e muitas vezes, antes da Revolução Industrial, esses trabalhadores em casa, no lugar central onde se fazia a produção, eles recebiam, muitas vezes havia o trabalho doméstico, que ainda existe em alguns lugares, por exemplo, a parte da produção de confecções do agreste pernambucano acontece em um regime parecido com esse familiar. Uma indústria de tecidos, de roupas, ela distribui na casa de diversas famílias peças, partes da roupa a ser feitas e uma tarefa a ser cumprida. Ele quer que durante a semana se corte, sei lá, 500 pernas de calças compridas, masculinas. E aquela família recebe ali aquele pacote de jeans, de matéria-prima, tomada como matéria-prima, e ela tem a tarefa de, durante 5 dias, realizar o corte daquelas peças de tecido, tornando-as prontas para a fabricação de uma calça completa. Mas aquela família ela não faz todo o processo produtivo, ela se especializa só naquela atividade dentro da casa dela. Isso é uma espécie de uma adaptação no sistema industrial já contemporâneo, uma adaptação e uma sobrevivência de outras formas de organizar o trabalho dentro do modelo industrial. Então, continuando aqui, controle dos processos desvinculou o trabalhador do controle dos processos de trabalho, quer dizer, antes o trabalhador ele determinava o seu ritmo de trabalho, o seu horário de trabalho, agora não é mais, é a fábrica, é o gerente, é o apito da fábrica. Amplificou a capacidade de produção de escala, na produção artesanal, na produção doméstica, você tem uma limitação determinada pelas condições técnicas de trabalho da sua produção. E agora a Revolução Industrial leva essa produção a uma escala impensável e inimaginável antes. Suplantou o sistema artesanal pelo fabril. A fábrica apareceu e consolidou-se como o grande modelo de produção de mercadorias no mundo contemporâneo. Ok?
ok? Então, finalizamos essa nossa primeira questão discursiva. Vamos para examinar uma questão agora do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco. Essa questão foi aplicada no vestibular de 2017. E aí ela diz aqui o seguinte: a Revolução Industrial não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica. Olha só, ela não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica, técnica ou científica, mas da criação da fábrica. Então, ela está dizendo para a gente aqui que a fábrica ela é central para a Revolução Industrial. E o que é a fábrica? É um sistema mecanizado a produzir em quantidades tão grandes e um custo tão decrescente, quer dizer, a fábrica promove uma produção imensa e o custo dessa produção cai a ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Isso é um negócio extremamente particular da Revolução Industrial. Veja, à medida que a produção ela cresce e o custo baixa, cria-se um mercado para o próprio produto. É diferente do passado, quando você produz quando alguém pede. Vamos um exemplo prático disso. Um tipo de roupa, um tipo de bolsa, um tipo de encadernação de livro, onde a produção de escala reduz o custo, e ao reduzir o custo, mais pessoas descobrem que podem consumir aquele produto. O celular, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Ele cria o seu próprio mercado. Ele não é apenas um produto que depende de uma demanda. À medida que o custo cai, ele cria mercados. Então, vamos lá. Sob o aspecto apontado pelo texto, apenas uma indústria estava em condições de expandir sua produção de forma simples e barata. Estamos tratando da indústria. É uma questão, essa questão da UPE, eu considero relativamente fácil, tá certo? Olha só, ela pede que a gente identifique entre uma série de indústrias que serão citadas aqui, aquela que estaria em condições de expandir rapidamente a sua produção de forma simples e barata. Vamos lá. Indústria do aço, alternativa A. Vamos ver as outras e a gente vai só basta ver as alternativas que a gente já percebe alguma diferença entre elas. Olha, indústria têxtil, a indústria petrolífera, a indústria siderúrgica ou a mineração. Ora, qual dessas indústrias aqui ela tem a condição de se expandir por ter uma característica de ser uma produção mais simples, menos sofisticada e que tinha o seu custo, a possibilidade de ter o seu custo reduzido, não é? Ora, a indústria do aço é uma indústria muito mais sofisticada, tão sofisticada que, por exemplo, no caso brasileiro, nós só controlamos a produção de aço a partir da década de 40 do século XX. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas, negociando com os Estados Unidos a entrada do Brasil na Segunda Guerra, conseguiu que se fizesse transferência de tecnologia e que engenheiros brasileiros aprendessem, conseguissem dominar o processo de produção de aço, e a gente teve nossa primeira siderúrgica em 1942 para 43. Olha só como é que o aço é complicado, não é um negócio simples. A indústria têxtil, ela será a nossa resposta. A indústria têxtil ela é uma indústria, embora de qualquer maneira as máquinas tenham um custo elevado, mas a indústria têxtil ela tem ela é mais simples, a produção de tecidos, a produção de confecções, tudinho, ela é basicamente a primeira, é a via de entrada pela qual a Revolução Industrial chega numa região.
tanto a indústria têxtil quanto a indústria alimentícia, dependendo das condições políticas, as relações entre as nações, as relações de dependência, dependência econômica, subserviência, as elites, a relação das elites nacionais com o seu próprio povo, com seus projetos de independência, dependendo de um monte de coisas que são basicamente políticas, essa indústria ela pode dar um salto e o país efetivamente sofisticar a sua produção industrial. Caso contrário, ele pode ficar com essa produção incipiente por longo tempo, tá certo? A indústria petrolífera também não é uma coisa simples nem fácil de se efetivar numa economia. A siderúrgica, aqui não sei se foi uma pegadinha ou um cochilo de quem escreveu a prova, né? Porque aço e siderúrgica é a mesma coisa. Produção de aço e produção de siderurgia são sinônimos. Então, já estamos resolvidos. E mineração. Mineração, a rigor, não é bem atividade industrial, não é uma atividade extrativista. Ela pode ter um aspecto de ser trabalhada, tudinho, mas aí, mesmo assim, não entra aqui na nossa condição de ser uma indústria simples e barata. Então, é pela indústria têxtil que nós vamos ter a porta de entrada e a atividade industrial mais barata e que dá condições de industrialização inicial de uma região. Ok? Inclusive, nesse quesito, nesse ano de 2017, a UPE divulgou inicialmente como tendo a alternativa A como correta, mas depois o gabarito definitivo foi confirmado como B, conforme a gente está discutindo aqui. Nossa próxima questão é um pouquinho mais longa, mas simples. Ela foi do Instituto Federal de Pernambuco, vestibular de 2017. E aqui vamos ler com atenção. Um dos marcos iniciais da Idade Contemporânea é a Revolução Industrial, a partir do qual a produção tornou-se mecanizada, realizada a partir de máquinas, reduzindo o tempo de fabricação. Olha aqui de novo a Revolução Industrial promove a redução do tempo de fabricação, o aumento da escala e aumentando assim os lucros. Analise as seguintes proposições sobre esse tema. Então, a gente tem aqui uma série de afirmações agora sobre a Revolução Industrial. Vamos lá. As primeiras máquinas surgidas eram bastante simples e baratas e foram empregadas nas atividades da nascente indústria têxtil. Remete um pouco ao quesito anterior que a gente já resolveu, né? A industrialização iniciou-se simultaneamente, aqui, em todos os países da Europa, sempre a partir de um maquinário leve e barato. Afirmativa 3. A rotina das fábricas era marcada por longas jornadas de trabalho e condições desfavoráveis de higiene e segurança para os trabalhadores. Acho que você está ouvindo a leitura e está recordando o que você já estudou durante a semana, não é? A leitura do seu livro-texto, não é? As características da produção inicial da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra devido a fatores como a disponibilidade de recursos financeiros e mão de obra. E a afirmativa 5, com a industrialização surgiu também a organização do movimento operário, que lutava por direitos dos trabalhadores e melhores condições de vida. Bom, esse tipo de questão aqui é aquele que pede que afirmativas estão corretas. Então, estão corretas apenas as proposições. Aí, na letra A, B, C, D e E. Que afirmações estariam corretas? Vamos partir para a primeira. Primeira, nosso alvozinho está indicando que está correta, ok? Você acertou aí. Se você pensou que a primeira afirmativa, as primeiras máquinas
eram simples e baratas, empregados em atividades da nascente indústria têxtil. Acertou no alvo, ok? É isso mesmo. A afirmativa 1 está correta. Pense comigo sobre a 2. A industrialização iniciou-se simultaneamente em todos os países da Europa, sempre a partir de um maquinário leve e barato. O que é que a gente pode encontrar de falha nessa afirmação? É que a industrialização ela não ocorre simultaneamente em todos os países da Europa. Essa afirmativa está errada. A industrialização começa na Inglaterra, depois ela parte para Bélgica, França, Alemanha e não se dissemina por toda a Europa. Não se dissemina por toda a Europa. A Península Ibérica permaneceu o século XX praticamente inteiro sem grandes atividades industriais, Portugal muito menos ainda, a Espanha podia ser que ainda tivesse alguma coisinha, mas Portugal nada, a Itália, o norte da Itália, depois de um tempo, vai ter a montadora a Fiat, que vai estar naquela região de Turim, vai promover um desenvolvimento industrial muito, muito sofisticado, mas ela não é uma difusão generalizada. Na afirmativa 3, a rotina das fábricas era marcada por longas jornadas de trabalho, correto, condições desfavoráveis de higiene, correto, e segurança para os trabalhadores. Condições desfavoráveis de higiene e segurança, perdão. Não é condição desfavorável de higiene e segurança, não. O que era desfavorável era a higiene e a segurança para os trabalhadores. Então, aqui, no alvo, certo. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra devido a fatores como disponibilidade de recursos financeiros e mão de obra, correto. Nosso alvozinho, de novo, estabelecido. E na afirmativa 5, com a industrialização surgiu também a organização do movimento operário, que lutava por direitos dos trabalhadores e melhores condições de vida. Também nosso alvo corretinho. Então, nós temos a afirmativa 1, 3, 4 e 5. Então, 1, 3, 4 e 5, letra B. Ok? Então, resolvido mais uma questão. Nossa próxima questão aqui, nosso próximo problema, está vendo o Enem de 2016. E ele diz o seguinte: a segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se, quer dizer, tem uma frase longa aqui, mas na verdade é o seguinte: a segunda Revolução Industrial caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Administração científica e produção de série. Você já lembrou as palavras que essas duas coisas se relacionam, não é? Produção em série se relaciona com o quê? Fordismo. Nosso amiguinho Henry Ford. Então, produção em série. Administração científica do trabalho faz referência a um outro amiguinho nosso, Taylor, o pensador que fala lá que trabalha as técnicas de gestão da fábrica. Ford põe isso em prática e transforma a sua indústria no modelo da segunda Revolução Industrial. A saúde e os processos, que é a citação desse livro aqui, né? A saúde e os processos de trabalho no capitalismo. Reflexões na interface, tal. Bom, vamos lá. Então, o que é que essa afirmativa inicial aqui vai trazer para a gente? De acordo com o texto, com esse textozinho aqui da gente, que fala da segunda Revolução Industrial, da sua característica, expansão científica do trabalho, produção em série, de acordo com esse texto, na primeira metade do século XX, quer dizer, até 1950, né, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com... Né, então, veja,
primeira metade do século XX é, de fato, a segunda Revolução Industrial. Né? Segunda Revolução Industrial. Então, vamos ver aqui o que é que as afirmativas estão dizendo para a gente. Nessa segunda Revolução Industrial, até 1950, proliferaram pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com aporte do grande capital. Então, vamos pensar se essa afirmativa está correta. Isso é um quesito de outro tipo, percebeu, né? De múltipla escolha, ABCDE, só um está certo. A técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Vamos lá. Se isso é uma marca da segunda Revolução Industrial. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril. Da produção artesanal para a produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil destinada ao mercado interno. Independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e países industrializados. Quer dizer, os países que eram colônias, certamente quem escreveu o que estava pensando nas colônias do século XIX, né, no processo do neocolonialismo, África, Ásia, o Sudeste Asiático. Então, essas nações ficam independentes e, a partir dessa independência, nós teríamos igualdade de relações econômicas entre os produtores de matéria-prima e os países industrializados. Última alternativa, constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Então, constituição de uma classe de assalariados. Aí você vai pensar se isso é uma marca da segunda Revolução Industrial. Ok? Então, vamos aqui. Lidas as alternativas, vamos destacar algumas afirmações em cada uma delas. Na letra A, veja só, a segunda Revolução Industrial, a gente está pensando aqui o seguinte, se a segunda Revolução Industrial ela é marcada pela proliferação de pequenas e médias empresas que equiparam suas tecnologias e têm aporte de grande capital. Não é. Essa alternativa está equivocada. Embora a pequena e média empresa ela exista e seja a que mais gera emprego no país, tudinho, mas essas pequenas e médias empresas não recebem aportes econômicos de grandes capitais, muitas vezes elas têm dificuldade para conviver com tecnologias que são caras, e há inclusive uma contraposição. Você imagina uma pequena empresa de produção de bolsas, de sapatos, competindo com a Nike, né, competindo com a Mizuno. Então, não tem condição disso. Pelo contrário, muitas vezes essas grandes empresas chegam na região e há uma devastação completa de pequenas e médias empresas que antes trabalhavam com uma produção que muitas vezes se aproximava em características de uma produção, às vezes, quase artesanal. Então, isso não é a regra da pequena e média empresa, de forma alguma, mas a produção artesanal, eu quero dizer, mas ela tem, um fato é que ela tem dificuldade para concorrer com a grande empresa e ela não tem grandes aportes de capital. Na letra B, que está correta, a segunda Revolução Industrial, essa que aparece depois de 1850 e se estende até 1950, 1960, um século mais ou menos, a grande característica dela é a produção fordista. O carro, o automóvel, é o grande símbolo da segunda Revolução Industrial. E o automóvel, dentro do automóvel, da categoria de automóveis, a Ford é a grande responsável por esse acontecimento do automóvel se tornar o símbolo e, ao mesmo tempo, um grande motor de desenvolvimento do capitalismo, de consolidação do capitalismo na segunda Revolução Industrial. Na letra C, a gente identifica como errado
relacionar essa segunda Revolução Industrial, a partir de 1850 até 1950, com a transição do artesanato para a produção fabril. Não, isso é uma marca da primeira Revolução Industrial, não da segunda. Na letra D, a gente identifica o erro, já na primeira leitura a gente deve ter percebido isso, que, primeiro, que não houve independência política das nações colonizadas na primeira metade do século XX. A independência política da Ásia e da África, ela ocorreu a partir de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial. E, mesmo assim, depois dessa independência, não houve igualdade de relações econômicas. São regiões do mundo, a África e a Ásia, que ainda arrastam problemas gravíssimos de desenvolvimento social, econômico, distribuição de renda, desigualdade social, enfim. E na alternativa E, a gente identifica como o erro a dizer que a constituição de uma classe de assalariados ela é uma marca da segunda Revolução Industrial. Não. Ela é a marca da primeira Revolução Industrial. Claro que ela persiste no tempo. O assalariamento e a classe de assalariados é marca de todo o capitalismo contemporâneo. Mas o seu nascimento, o nascimento dessa classe de assalariados é um evento já do início de 1800 e não exclusivo da segunda Revolução Industrial. Então, resolvido também nossa questão do Enem aqui de 2016. Bem, conforme alguns alunos haviam comentado, o nosso assunto também é assunto do concurso da SpaceX, da Academia Militar. Então, todos os anos na prova da SpaceX, sempre tem algum tema relacionado com a contemporaneidade, sempre tem temas, muitos, relacionados com a contemporaneidade, a Revolução Industrial, tudinho. Então, a gente vai ver essa primeira questão aqui, eu selecionei 2 questões da SpaceX para a gente pensar sobre elas. Então, SpaceX 2019, questão fresquinha. A industrialização, você vai notar também como é que a prova da SpaceX ela é diferente dos outros vestibulares. Ela é mais uma prova mais tradicional, mais, às vezes, exigindo muito mais decoreba do que uma prova, por exemplo, do Enem, que você tem que fazer relações, explicações, etc. E muito mais diferente ainda de uma prova tipo discursiva, não poderia deixar de ter essa diferença, né? Então, veja só como é que se estrutura essa questão. A industrialização da segunda metade do século XVIII, particularmente da Inglaterra, iniciou-se com a mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha amplos mercados nas colônias inglesas. Que tratado abriu as portas das colônias portuguesas para as manufaturas inglesas? Essa questão, ela misturou o conhecimento. Veja como a questão ela é decorebinha, né? Letra A, Tratado de Utrecht. Letra B, Tratado de Nanteuil. Tratado de Paris, de 1763. Tratado de Madrid, 1750. Ou de Utrecht, de 1715. Com o agravante de ter colocado os 2 tratados de Utrecht, de 1713 e 1715, que são realmente 2. Não tem erro de digitação aqui não, viu? São 2 tratados diferentes, o primeiro e o segundo tratado de Utrecht. Para facilitar o nosso raciocínio, já que a gente vai ter que entrar num assunto que não é a Revolução Industrial, eu não vou dar uma aula sobre os tratados, a gente pode fazer isso um outro dia, porém, é necessário que nós recordemos brevemente o que é que esses tratados diziam, estabeleciam, para a gente resolver a questão. Embora a solução alternativa que resolve essa questão seja uma alternativa relacionada à Revolução Industrial. Por isso que eu a coloquei aqui. Então, vamos lá. Tratado de Utrecht de 1713. Ele foi um tratado feito no final da Guerra de Sucessão da Espanha, envolvia a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Todo mundo se envolveu. Quando se tinha uma guerra daquela, todo mundo acabava entrando no conflito, estabelecendo-se alianças, porque todo mundo também estava de olho na disputa dos territórios coloniais.
tá certo? Então não se espante, porque você tinha aqui uma guerra de sucessão na Espanha, e aí nessa guerra de sucessão se mete Portugal, se mete Inglaterra, se mete França. Não, era esperado, era natural. Os países arrumavam aliados nos grupos que tentavam suceder o trono, nos grupos políticos internos da Espanha que tentavam suceder o trono espanhol. Né? Dependendo de quem subisse ao trono, o novo rei fecharia uma aliança com a França, uma aliança política com a Inglaterra. Então, é isso que orienta isso daí, essa questão. O primeiro tratado de Utrecht definiu as fronteiras do Brasil com a Guiana Francesa e com a Amapá. Né? Que é uma coisa interessante, o Brasil faz fronteira com a França, sabia disso? A Guiana Francesa é França. Se você atravessa o Brasil para lá no extremo norte e entra na Guiana Francesa, você está em território francês, ok? Essas fronteiras foram estabelecidas por Utrecht em 1713. Na letra B, Tratado de Methuen, esse aí, se você estiver esperto, já se lembrou dele. Ele é conhecido como Tratado dos Panos e dos Vinhos. Ele estabeleceu uma relação extremamente perversa para Portugal. E a gente só pode compreender que esse tratado tenha sido assinado, tenha sido feito pela monarquia portuguesa. Note que esse tratado é de 1703, início do século XVIII. Então, em 1700, 1698, 99, 1700, Portugal está descobrindo ouro no Brasil. Então, isso aqui é o auge do metalismo em Portugal, o auge da chegada de riquezas coloniais em Portugal, e os governantes devem certamente ter enchido a vista, enchido os olhos com tudo, imaginando que aquilo nunca ia acabar. Então, o que é que dizia esse tratado? Simples. Portugal abria mão de tributos sobre o tecido importado da Inglaterra, a Inglaterra abria mão de tributos sobre o vinho importado de Portugal. 100 anos determinou a ruína da economia portuguesa, lógico, e a impossibilidade da Revolução Industrial ter chegado em Portugal, num momento absolutamente importante de aprender e fazer uma transição para uma indústria mais sofisticada. Portugal acostumou-se somente a produzir, a comprar pronto o tecido das indústrias inglesas. Ao mesmo tempo, a exportação de tecidos da Inglaterra para Portugal alimentou os cofres ingleses, possibilitando sucessivos aperfeiçoamentos na indústria nascente de tecidos da Inglaterra. Eu acredito que só essa leitura aqui a gente já resolveu o problema, né? Nossa resposta é a letra B, tá certo? A gente precisa repassar somente as outras e fica a sugestão para que você estude, reveja os tratados, se você estiver estudando para o SPSEX, reveja os tratados de fronteira que são muito importantes. O Tratado de Paris de 63, ele assinalou o fim da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França, outra guerra entre Inglaterra e França, né? Não é de hoje que esses dois arengam, tá certo? E, como eu disse ainda há pouco, Portugal e Espanha também tinham se metido nas desavenças. Ao final dessa Guerra dos 7 Anos, diversas colônias trocaram de mãos, diversos territórios coloniais trocaram de mãos por conta do Tratado de Paris de 1763. No Brasil, a grande marca dele foi que Portugal passou a ter a posse da colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento, que era dos espanhóis pelo Tratado de Utrecht aqui de 1715. A gente vai ver isso. Como as datas aqui não estão em sequência, aí você pode se atrapalhar um pouquinho, mas depois, com calma, você pode anotar a data, você dá uma pausazinha no vídeo, aí você adota a data e o tratado, e você vai ver que há uma ida e vinda da colônia do Sacramento. Um tratado ela é da Espanha, no outro é de Portugal, no outro é da Espanha, tá certo? Isso são sutilezas importantes para você perceber.
O Tratado de Madrid de 1750, ele foi a grande revogação do Tratado de Tordesilhas. Você lembra que o Tratado de Tordesilhas é aquela linha divisória traçada que estabelecia as terras de até onde seriam o Brasil. O que acontece é que durante o século XVII e o século XVIII, Portugal avançou para o interior do Brasil e não tem a linha imaginária, não tem uma linha no meio da mata, no meio de uma montanha. O cara está andando, tropeça na linha, fala, tropecei na linha de Tordesilhas, a partir daqui eu não ando mais. Não é assim que funciona. Todo mundo sabe disso também. Talvez não pare para pensar isso, mas isso é intuitivo. Então, o que acontece? Os bandeirantes, os tropeiros iam avançando pelo interior do país e se estabelecendo. Esse avanço para o interior do país não tinha a menor condição de acontecer respeitando os limites de Tordesilhas, inclusive porque o lado espanhol também não conseguia vir muito para cá, porque parte da colonização espanhola ficava barrada ou pela Cordilheira dos Andes, que representou um limite natural para estabelecer uma espécie de uma fronteira natural, uma barreira natural. Tanto os portugueses não conseguiram fazer isso. Isso explica muito do isolamento brasileiro em relação à América Espanhola, né? A gente tem a floresta amazônica ao norte, aí logo em seguida da floresta amazônica a Cordilheira dos Andes, e se você estiver achando pouco, quando vai descendo a Cordilheira dos Andes, você, agora acabou os Andes, aí você chega no Chaco boliviano, o famoso Pantanal brasileiro. Aí você tem essa linha que vem do norte, a Amazônia, os Andes, o Pantanal. Ela funcionou como uma espécie de uma barreira natural. Se você olhar, é a delimitação da fronteira oeste do Brasil. E aí o que acontece? Os espanhóis não vinham, mas também os brasileiros não iam. Mas os brasileiros chegavam até ela. E chegar até ela significava ir além do Tratado de Tordesilhas. Essa é a grande questão. O que o Tratado de Madrid fez foi reconhecer que os lugares onde os portugueses estavam eram territórios portugueses a partir dali. Tá certo? É no Tratado de Madrid de 1750 que Sacramento ficou com a Espanha e 7 povos das missões com Portugal. O mesmo tratado que 10 anos depois vai fazer com que haja uma troca de posses, né? E finalmente o segundo tratado de Utrecht em 1715, firmado entre Portugal e Espanha, estabelecendo de novo a volta da colônia de Sacramento para Portugal. Sugiro que você depois dê a pausazinha, que estiver estudando especificamente esse assunto, você dá uma pausazinha, bota os tratados em sequência. Eu não coloquei em sequência porque eu quis respeitar a ordem da prova da SpaceX, tal qual ela estava lá, ok? Então você põe os tratados em sequência e você vê essa ida e vinda que Sacramento passou ao longo do tempo. Então nossa resposta aqui foi letra B, o Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e dos Vinhos. Foi esse tratado que abriu as portas das colônias portuguesas para as manufaturas inglesas, ok? Nossa penúltima questão dessa nossa sessão de conversa é, de novo, uma questão da SpaceX. Veja o enunciado. A Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra no século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produção manufatureiro, que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência, na ocorrência da Revolução Industrial. Aí aqui, o cartismo, ludismo, uma ampla geração de energia elétrica, obtenção de empréstimos financeiros obtidos da França, ou a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Então vamos pensar aqui brevemente. Eu não escrevi a alternativazinha como fiz na questão anterior para subir aquela faixinha aqui, porque nessa daqui ficou mais simples, né? O cartismo,
vamos recordar juntos, o cartismo ele constituiu um movimento da classe média, de trabalhadores, do operariado, que reivindicava mudanças na lei inglesa. Cartismo vem de carta magna, vem de carta máxima, de constituição. Então, o movimento cartista foi constituído de pressões sobre o parlamento inglês, no sentido de que aprovasse leis ampliando o direito de voto, aprovasse leis para realizar a proteção dos pobres, que aumentavam muito devido às circunstâncias de crescimento da primeira e da segunda fase da Revolução Industrial, leis que ampliassem os direitos de cidadania. É importante vincular o cartismo com o pensamento liberal do século XVIII. O liberalismo do século XVIII e do século XIX necessariamente não significava democracia. O liberalismo do século XIX necessariamente não significava democracia. A gente lembra que o nosso filósofo democrático por excelência é Rousseau. Mas o liberalismo poderia conviver tranquilamente, sem muitas dores de consciência, com aquele famoso voto censitário. Estão lembrados? Quase todo liberal ele dizia o seguinte: a gente tem que ampliar a participação política, mas essa participação precisa ser qualificada. E ela vai se qualificar pela renda. Então, os proprietários é que teriam direito de voto em praticamente todos os estados aí do século XIX. O movimento cartista é uma pressão sobre o governo inglês e sobre o parlamento para ampliação de direitos civis, para ampliação de direitos políticos. Então, letra A. Está resolvido aqui. Letra B, ludismo. Ludismo vem dos movimentos de operários que invadiam fábricas e destruíam o maquinário dessas fábricas. O movimento ludista é normalmente associado com uma forma de reação primitiva da classe trabalhadora, uma forma de reação primitiva no sentido de que há uma espécie de uma infantilidade em atacar a máquina, entendendo que ela é que está promovendo o desemprego. Vale recordar que há muitos analistas, cientistas políticos, tudinho, que chamam alguns movimentos contemporâneos de neoludistas. Por exemplo, a briga entre Uber e táxi. Quando os taxistas resistem ao Uber, resistem, como se estivessem resistindo à tecnologia, uma tecnologia que, de certa forma, é inevitável. Os luditas, esse nome vem de um personagem fantasioso, que teria se chamado Ned Ludd, daí o nome ludismo, e que exatamente marcava essa reação contra esse processo de industrialização. Ampla geração de energia elétrica, você tem que pensar assim, antes, a Revolução Industrial, veja como é que você resolve isso aqui. A Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra do século XVIII, para que ela ocorresse, teve papel preponderante a geração de energia elétrica? Claro que não. Óbvio que não. A energia elétrica é um negócio posterior, já como efeito e característica simultaneamente da Revolução Industrial. Não tem energia elétrica aqui em 1760, 1780. Letra D, obtenção de empréstimos financeiros da França. Ora, se a França ia emprestar dinheiro para a Inglaterra promover a indústria, né, que ela tinha. A letra E é a nossa alternativa correta, a Revolução Gloriosa, que favoreceu o capitalismo. Não só a Revolução Gloriosa, mas o processo das revoluções inglesas, tá certo? Os atos de navegação de Cromwell, em 1651,
o estabelecimento da Revolução Gloriosa em 1688-89, que marcou a supremacia da burguesia dentro do parlamento britânico. Então, a Revolução Gloriosa abriu as portas para o desenvolvimento do capitalismo no século XVIII. Então, resolvida essa outra questão nossa aqui da SpaceX. E finalizamos com uma última questão da UPE, do seriado da Universidade de Pernambuco de 2019. Ela pede que a gente observe essa imagem daqui, né? A fonte, imagem do filme Tempos Modernos. Não está citando o nome, mas qualquer aluno tem obrigação de saber, eu diria que qualquer pessoa que se pretenda inteligente tem a obrigação de saber que essa cena faz parte do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Chaplin está aqui na figurinha aqui, nesse personagemzinho aqui, que não é a figura de Carlitos, conhecida, a figurazinha do operário aqui. Sugiro fortemente a cada um de vocês que aproveite aí o período aí do nosso confinamento, tá certo? Para assistir o Tempos Modernos, ok? É um filme importantíssimo, não só para a história, mas um filme importantíssimo para você, para sociologia, filosofia, redação, tá certo? Então vamos lá. O que é que pede essa questão da UPE 2019? Nessa imagem, identifica-se um modelo produtivo de como se organizavam as fábricas. Aqui você identifica um modelo produtivo. O que é que a gente está vendo nessa imagem daqui? Bom, como é uma imagem, ela, né, no filme ela está em movimento, você não vai ter dúvida do que ela é, mas aqui ela está parada. Então você está vendo aqui como se fosse um balcão, mas não é um balcão, isso aqui é uma esteira de produção. Quem viu o filme não tem dúvida disso, repito, né, as partezinhas de um objeto correm aqui na frente do trabalhador, que tem que apertar os parafusos tudo no tempinho certo. Dá uma pancadinha aqui, tem um cara aqui com martelo, o Chaplin está aqui com a chave de fenda, e o outro está falando no ouvido dele, né, e apontando. Quem assistiu o filme sabe que aqui é uma cena, esse senhor daqui é uma espécie de gerente mandando que ele seja rápido, para ele não perder o ritmo da esteira de produção. Então vamos lá, nessa cena identifica-se um modelo produtivo, que é baseado, esse modelo produtivo é baseado na divisão sexual do trabalho. Está errado, esse modelo produtivo não é, isso aqui é uma pegadinha quase, né, porque aparecem 4 pessoas aqui nessa cena e os 4 são homens, né, mas esse modelo de divisão aqui não está baseado em gênero, homem faz uma coisa, mulher faz outra, não é isso. Qualificação da mão de obra, vamos pensar, não é? Valorização do trabalho manual, exploração do trabalho repetitivo ou diminuição da jornada de trabalho, né? Vamos lá. Qualificação da mão de obra não é, porque no modelo fordista você se especializa numa tarefa e faz bem aquela tarefa só. Não precisa de muito conhecimento, de muita sofisticação. Por isso que o século XX, boa parte dele, se conviveu durante muito tempo com baixos níveis de escolaridade. Mas os países que, à medida que a Revolução Industrial ia se sofisticando e se desenvolvendo, os próprios países centrais do capitalismo precisaram elevar o nível de escolaridade dos seus trabalhadores. Letra C, valorização do trabalho manual. Você não tem valorização do trabalho manual aí, pelo contrário. Exploração do trabalho repetitivo. É a nossa resposta correta. Exploração do trabalho repetitivo. Tá certo? E diminuição da jornada de trabalho. Não tem, é uma afirmativa que não tem referência à diminuição de jornada de trabalho aí, ok? Então, estamos terminando a nossa aula de hoje, resolvemos questões da Unicamp, da UPE, questões da SpaceX, uma questão do Enem, e fizemos uma revisão sobre a Revolução Industrial. Tocamos no modo de organização do trabalho, nos movimentos sociais, em características, e eu convido você a estudar mais, revisar o seu assunto,
porque é um tema fortíssimo para cair em todos os concursos, em todos os vestibulares. Um abraço e um bom feriado para todo mundo.